Oiê! Bom dia, bem-vindas a mais uma live, mais uma aula ao vivo que nós temos aqui constantemente para ajudar você que é mamãe e que deseja aí crescer na sua vida profissional, na sua vida pessoal, fazer tudo isso sem abrir mão da sua maternidade, sem deixar de cuidar bem do seu lar. Nós estamos aqui todos os dias trazendo conteúdo para você em posts, em aulas ao vivo, para te fortalecer como mãe, para te encorajar, para ajudar você a se acolher e a partir da maternidade você ver a sua vida transformada. E essa semana, começando hoje, nós temos novidades por aqui. Você que está assistindo, você está dentro da nossa semana de aquecimento para a Semana da Reconstrução Materna. Então, nos próximos dias você vai ver aqui pessoas incríveis, mães reais, gente como a gente, que vão compartilhar com a gente as suas experiências pessoais de desafios, de dificuldades, de superação, como que elas têm crescido, como que elas têm aprendido a partir dessas experiências. E a gente está começando hoje essa maratona de conteúdo aí. Inclusive, na semana passada eu quase não vim por aqui, porque estava dedicada a preparar esse conteúdo de aquecimento aí para a Semana da Reconstrução Materna aqui para vocês. E vai ser lindo, vai ser incrível, eu tô super animada. E abrindo aí com chave de ouro, nós vamos receber hoje uma pessoa muito querida. Vou chamar ela daqui a pouquinho para falar sobre maternidade e dependência emocional. Gente, esse é um tema caro para nós mamães. E se eu fosse você, já seguraria aí na cadeira, porque vai falar forte no seu coração. E essa é a nossa expectativa mesmo, o desejo do nosso coração aqui. Impactar você, ajudar você a pensar e agir diferente em relação aos seus desafios aí envolvendo maternidade, carreira, relacionamento, casa, família, todos esses desafios que nós mulheres temos. Então deixa eu ver aqui se a minha querida de hoje já chegou, para eu poder chamar ela aqui. Tá aqui a Grace. Convite enviado, tá entrando. Oi! Oi! Oiê! Bom dia, Grace! Bom dia, Laís! Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso Instagram, as mamães aqui da Tríade Materna que nos acompanham. Obrigada! Bora começar uma semana aí muito rica que você tá abrindo aqui com a gente. Pessoal, a Grace, ela tem uma marca de roupas infantis, não é, Grace? Isso mesmo. Que é a Lipesse. Depois eu vou deixar aqui para vocês o Instagram da Lipesse também, para vocês conhecerem. Quem é de Goiânia já vai ter uma maior facilidade, né, Grace? Queria aproveitar e perguntar para você se a loja, se vocês mandam coisas para fora, porque aqui também tem muita gente que não é de Goiânia, né? Depois você comenta isso com a gente. E a Grace vai falar, como eu comentei agora há pouco, gente, sobre um testemunho de vida dela, uma experiência que ela teve com a maternidade e que vai ensinar muito pra gente hoje. Eu e a Grace, a gente pessoalmente se viu muito pouco, né, Grace? Sim. A gente faz parte de um grupo de negócios, de desenvolvimento pessoal para mães, mulheres cristãs que estão procurando aí fazer conexões, crescerem juntas. Então, hoje a gente está aqui para poder trocar um pouquinho. Grace, a casa é sua, fica à vontade, tá? Para poder compartilhar aí com a gente, você é muito bem-vinda. Obrigada, Laís, pelo convite. Confesso que estou, assim, emocionada até com esse convite. Eu não podia recusar, né? Quando Deus nos proporciona esses momentos, a gente tem que aceitar e caminhar, né? Eu pedi a Deus já que me capacitasse para estar com você. E muito obrigada a todas que estão aí na live e as que estão entrando também, minhas amigas. Eu já tô com o meu caderninho aqui para aprender, ó. Amém!
Você que tá aí já tá com seu caderninho? Eu tenho certeza que vai vir bênção aqui para nós. Já peguei meu caderninho para não perder nada. E esse tema é um tema que fala muito comigo, é um tema que eu me considero, como que eu posso dizer? Eu me considero curada nesse sentido. É lógico que nós estamos a cada momento mais em aprendizado, né? Em crescimento, em evolução, mas que eu consegui vencer uma boa parte deste tema, que é a dependência emocional. Então, eu sou a Grace Catulho, eu sempre me apresento assim. Catulho é o sobrenome do meu esposo, sou esposa de pastor, meu marido pastor Estênio, e sou cristã. E sou empresária no ramo da moda infantil. A minha marca chama Lipece. Lipece é o nome dos meus filhos, Lipe de Felipe e C é de Alice. Então, eu uni o nome dos meus filhos para criar essa marca infantil, que tem um propósito maior de fazer com que o nome de Jesus seja conhecido através de cada peça, através de cada do que nós fazemos, né? Não é apenas vender roupa infantil, é impactar. Moda com propósito. Pausou, né? Entrou Travou. ligação, desculpa. Moda com propósito, né, Grace? O propósito de exaltar a Deus, né? Então, como eu disse para você, eu não sou uma pessoa técnica, não tenho conhecimentos técnicos, mas tudo que eu aprendo é com o Espírito Santo de Deus. E eu não quero dizer que não seja uma coisa que nós não precisamos fazer, né? Procurar ajuda externa, de psicólogos, de terapeuta, né? De técnicas que nos ajudam a identificar quais são os pontos de melhoria, né? Para que a gente tenha uma vida melhor, que tenha um bem-estar, né? Que encontre um ponto de equilíbrio para nós. Mas que eu tento procurar as técnicas, mas eu devo tudo a Deus, e eu sempre o coloco como prioridade, como centro da minha vida, e é nele que eu encontro todas as respostas, né, e todos os caminhos a seguir. Então, obrigada, Laís, pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu que estou honrada e feliz. Segue aí. Então vamos lá, só um minutinho aqui, que eu tenho uma... Peraí, mamãe, só um minutinho, Laís. Tá bom. Desculpa, é casa, é ao vivo, desculpa, gente. Os meus não estão aqui ainda porque dormiram lá na vovó, senão tava tudo aqui também. Eu viajei semana passada, então eles estão dependentes de atenção. Ah, com saudade da mamãe. Então, sim, a mamãe também. Então, para começar, eu quero falar um pouquinho sobre essa dependência, né? Como é que eu descobri que eu sofria dessa dependência emocional, principalmente com o meu primogênito, meu primeiro filho. E quando eu identifiquei isso, foi até doloroso, porque quando eu identifiquei, então eu sabia que eu precisava desvencilhar desse sentimento, né? Desse processo de dependência emocional. Quando eu engravidei, né? Foi uma conquista. Depois de 4 anos de casamento, eu engravidei, eu programei toda a minha vida, né? Isso aí já era um processo. Programei, eu ia casar com tantos anos, eu ia comprar minha casa com tantos anos, eu ia engravidar tudo desenhadinho. Anos, e assim, na maioria das coisas eu consegui. Primeira coisa que eu identifiquei foi a dependência emocional do meu esposo. Depois que eu casei, eu me via dependente emocional dele. Foi aí que comecei a identificar, mas não há... Tem uma ligação. Estão querendo entrar. Desculpa, Laís. Eu achava que era correto. Eu viver querendo estar bem de acordo com o que eu achava que ele tinha que ser ou que ele tinha que fazer, mas eu precisava que ele fosse de uma certa maneira para que eu
fosse feliz, para que eu me Uhum. sentisse bem, para que eu me sentisse realizada. Foi aí que comecei a identificar, mas não aceitar que eu era dependente emocional. Eu precisava, porque a dependência emocional, depois que a gente descobre, até anotei alguns pontos, é a dificuldade de manter ou nutrir relacionamentos saudáveis com os outros e principalmente conosco mesmo, né? E Uhum. isso pode ser nocivo. A gente, às vezes, quando a gente entende que nós somos dependentes emocionais, a gente entra numa cegueira emocional, achando que isso é a nossa própria realidade, mas isso impede com que a gente veja e viva a própria realidade, ou seja, a gente tenta encontrar no outro ou em alguma coisa algo que nos faça felizes ou alegres, que isso seja o prazer da nossa vida. Como se tivesse uma falta em mim, uma coisa está faltando em mim, e essa coisa que eu às vezes não consigo identificar bem que está faltando em mim, eu vou ter na outra pessoa, como se o outro tivesse assim, me corrija, tá? Como se o outro tivesse assim o dever, né? O compromisso de suprir, de responder por aquela falta que você está sentindo. É isso que você está tentando dizer para nós? É isso mesmo, Laís, isso mesmo. Show. E às vezes a gente quer controlar toda essa situação. Se isso não, não for assim, eu não me sinto bem. Eu não, Uhum. das pessoas também, eu não terei, não serei uma pessoa de sucesso, ou de alegria, ou de confiança. Eu preciso disso para que eu tenha que a minha vida seja uma vida realizada, para que eu cumpra aqueles itens, né? Que eu marque aquele item, sim, o outro item, sim, daquela lista de coisas que eu defini para a minha vida. Isso também gera um processo de, como que eu digo, de controlar toda a situação, né? Talvez você tenha aí Uhum. a palavra mais correta. Eu preciso do controle de toda a situação para que Eu tô eu. lembrando de um versículo. Ah, ótimo, isso aí que rege a nossa vida. Eu preciso Eu tô controlar lembrando. tudo e todos para que eu me sinta bem, para que eu esteja Uhum. confiante, alegre, para que eu tenha todo o controle de toda a situação. Pode falar, Ilai. Uhum. Eu tô abrindo aqui, não sou muito boa de memorização. Eu vou verificar aqui o endereço depois, porque vai que eu erro o endereço, mas o texto eu lembro. É um texto em Provérbios que diz assim que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, a questão não está em a gente fazer planos, a gente sonhar, a gente colocar as coisas ali, né? Isso é de Deus. Sim, Fazer planos é de Deus, é do coração de Deus. Mas o controle é quando eu tiro a resposta dele e tomo para mim, esse é o né? segredo. Esse é o segredo. O controle, não, eu quero que eu planejei e tem que ser assim. E eu vejo, Grace, que se tem uma coisa que nos ensina que não tem nada no seu controle, isso se chama maternidade, É verdade. E é verdade. né? E foi tudo o que aconteceu comigo. Se eu já colocava toda essa minha ilusão, né, de que o meu marido precisava ser do jeito que eu imaginava, para que eu ficasse bem, para que eu tivesse o controle, que tudo tivesse na minha mão, ocorrendo do meu jeito, isso seria para minha satisfação. E Deus me mostrou que não é assim, que se eu colocar, se eu entregar nas mãos dele, sai melhor do que eu imaginei, melhor do que eu planejei, porque ele vê além de tudo, né? Ele sabe lá do Uhum, presente e tem todo o nosso futuro nas mãos dele. E aí, quando eu engravidei, né, e todo um sonho realizado, um menino, foi que teve todo o processo quando meu filho foi nascer, eu já estava passando por alguns momentos difíceis, tanto financeiramente quanto emocionalmente, relacionamento conjugal.
E o meu filho foi o meu maior presente naquele momento. E como Uhum. se, como se é, eu pudesse controlar toda aquela situação, porque estava dentro de mim. Então, na hora que ele nasceu, eu era a extensão de mim. Eu apenas Uhum. poderia controlar, porque eu amamentava. Então, aquilo ali era meu e eu tinha um controle daquilo ali. Eu sabia quando eu tinha que. Nossa, Laís, desculpa, não para de ligar. Tem nada não. E, Eu não sei se você consegue fazer isso com a live rolando. pois é, eu acho que não. Mas vamos lá. Desculpa, pessoal. Então, eu achava que eu poderia controlar toda aquela situação. Eu tinha meu filho em minhas mãos. Só que aí, quando eu cheguei em casa com meu filho, quando eu ainda estava no hospital, eu já senti algumas dores, porque eu vi que na hora do parto uma costela foi quebrada, porque ele estava tão encaixadinho e foi cesariana. A médica Uhum. cortou na minha costela para que ele saísse, para que o corte fosse pequeno, e uma dessas costelas foi fraturada. Então eu sentia muita dor quando eu cheguei em casa. E logo que eu e antes mesmo de sair do hospital, eu falava assim, vou sair perfeito. Eu já tinha organizado a roupa que eu ia sair, né, e tudo mais. Aí logo nisso, Deus já estava me mostrando que, poxa, filha, você não tem o controle da sua vida Uhum. em minhas mãos. Mas mesmo assim, para eu aceitar que eu precisava entregar o controle na minha vida, e isso uma cristã convertida e tudo alinhadinha com Deus, eu achava que eu estava o máximo, né? Achava que estava dominando tudo. Já estava. Mas e aí já foi que o médico, um dos pediatras que recebeu o meu filho, né, já veio me falando que, poxa, ele está com uma icterícia e que se ele não melhorar em casa com um banho de picão, né, um chazinho, Uhum. ele vai precisar voltar aqui no hospital para que ele receba o banho de luz. Para mim, o mundo caiu, Uhum. porque já não estava na minha mão. A perfeição já Uhum. tinha caído, né? O mundo caiu, para mim já apagou o mundo e eu ceguei e fui para casa como se o meu filho tivesse algum problema muito grave que eu não conseguisse resolver. Cheguei em Uhum. casa, já a dependência emocional já me dominou, porque eu precisava colocar todos da minha família, principalmente o meu marido, a 5 centímetros quando eu precisava ir ao banheiro, quando eu precisava tomar banho, eu precisava. Se eu não enxergasse o meu filho, que isso para mim era como se eu não tivesse dominando aquela situação, ou que ele pudesse faltar, ou que pudesse acontecer alguma coisa que que pudesse vir a fazer com que Alguma coisa ruim. controlado, principalmente eu perdê-lo ou ele me perder. Se eu não tivesse Uhum. por perto, aquela situação estava descontrolada. E eu vi que eu estava numa crise, né, hormonal, uma crise da maternidade, num pós-parto, num desequilíbrio emocional, e eu me peguei assim como uma depressão pós-parto, mas que eu não aceitava essa situação. Isso Eu que eu ia perguntar, Grace, se você percebia, ou se as pessoas te falavam, As pessoas não como que era essa percepção? Foi depois? Como que aconteceu essa percepção? As pessoas não me falavam, minha mãe me deu total apoio, eu sentia que eles sentiam a necessidade de cuidar de mim. O Felipe, meu primeiro filho, foi o primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro Primeiro tudo. tudo. Então, todos queriam, eu acho que todos sofreram da mesma coisa, sabe? Então, Uhum. como eu dominava demais a situação e que eu tinha as decisões muito fortes, né, muito firmes, todos queriam andar conforme eu montava todo o quadro, né? E só me Uhum. ajudavam nessa loucura minha de venerar o meu filho. Eu realmente o adorava.
E Deus falava para mim, olha, me entregue nas mãos. Eu entregava e tomava de volta, ou seja, eu tinha que dormir pertinho dele, ele tinha que dormir pertinho de mim, eu tinha que sentir a respiração dele, eu não podia comer direito, eu não podia tomar banho direito, emagreci muito na primeira semana, ainda sofrendo com as dores da costela que haviam me quebrado no parto, né? Uhum. Isso foi por longos tempos, né? Eu me sentia um pouco melhor, as pessoas que iam me visitar, eu recebia super bem, mas na hora que elas saíam era crises de choro. E a minha família achava assim, poxa, vai passar, tá tudo bem com a criança, tá tudo bem com ela, vai passar, é uma crise pós-parto, ela só se desequilibrou, mas dentro de mim eu já reconhecia que eu não estava bem, que eu estava em desequilíbrio e Uhum. que eu precisava de ajuda externa. Mas falava? Não, mas eu não falava. Não falava, Não, tava só aqui. eu precisava, eu já identificava, porém eu não aceitava que eu precisava. Uhum. Eu não aceitava. Mas com Deus era dia após dia fazendo um exercício mental para que eu conseguisse desvencilhar dessa situação de opressão que eu estava vivendo, de mim mesma. Uhum. Sabia que isso ia gerar no meu filho uma insegurança quando ele crescesse, porque a dependência emocional gera uma insegurança. Eu não entendia que era dependência emocional nesse tempo. No primeiro ano do meu filho, eu não entendia que era uma dependência emocional que eu tinha dele. Eu só entendi Uhum. que eu estava num processo de veneração, de adoração, e que isso Deus não estava se agradando de mim. E que eu estava Uhum. numa depressão pós-parto. A única coisa que eu entendia é que eu estava numa depressão pós-parto. E que uma hora eu ia conseguir. E se eu aceitasse que eu precisava ir num psiquiatra, num psicólogo, talvez isso pudesse passar mais rápido. Mas eu não aceitava. Né? E ninguém falou isso para mim também, porque achava que Uhum. ia passar e que, né, que eu conseguiria vencer tudo isso. Então, a dependência emocional gerou uma coisa em mim assim, que eu entendi depois, né? A Uhum. dependência emocional, ela como que a gente identifica, né? Quais são os indicativos ou sintomas, né, dessa dependência emocional? A gente pode identificar pelos cuidados excessivos com o outro, né? Eu cuidava excessivamente do meu filho. Às vezes a gente tem uma vontade compulsiva de ajudar o outro, de preocupar, é uma preocupação exagerada com o outro. Às vezes a gente E assim, antecipa. só uma observação. É, o cuidado excessivo. Ai, como é que eu sei se eu tô cuidando excessivamente? Veja só. Quando você perde você mesma da perspectiva toda, né? É isso mesmo. E tá ali o outro. Gente, mas é o filho. Gente, ser mãe não é fácil, fala a verdade. Ser mãe não é nada fácil. Mas é o filho, tô cuidando, tô doando. Maternidade não é assim mesmo, não é doação, renúncia, sacrifício mesmo. E é o que a gente mais fala aqui, sabe, Grace? Eu amei você tocar nesse ponto. Porque as mães, né, nós mães, a gente se doa, a gente se dedica, a gente se entrega tanto e é da nossa natureza mesmo. Mas a gente precisa lembrar que antes de uma mãe doadora, né, cuidadora, existe uma mulher, Sim. né? Uma mulher que não está se cuidando, que não se olha mais. Uma mulher que se abandonou emocionalmente, mentalmente, intelectualmente, em alguns casos profissionalmente também, ela vai gerar o quê? A gente quer tanto cuidar e proteger, mas gera o efeito contrário, porque a gente gera insegurança. Depois eu vou contar para você um pedacinho sobre o que aconteceu comigo, parecido com você. Só essa observação aqui, para as mamães que acompanham a gente lembrarem que a Grace está falando de uma coisa que a gente insiste aqui, que é esse cuidado, cuidar de nós mesmos. É isso mesmo. Pode continuar. É isso mesmo. Então, eu identifico, né? Identifiquei isso muito depois de um ano do meu filho, que realmente eu era essa pessoa dependente emocional. Pelos cuidados excessivos com o meu primogênito, porque eu tinha uma vontade assim compulsiva de ajudar e de satisfazer todas as vontades. Eu achava que eu seria mesmo uma super mãe, uma super mulher, uma super que conseguia cuidar de tudo
consegui identificar tudo. E Deus foi me mostrando por vários momentos e várias situações que o controle não estava nas minhas mãos. E eu não precisava ser assim para que eu me sentisse bem. E eu acabei por, como você falou, acabei por uma estima muito baixa, porque eu depositava nele, né, no meu primeiro filho, meu primogênito, toda a minha expectativa, toda a minha alegria. Se ele estivesse bem, eu estaria feliz. Se ele não estivesse bem, eu não estaria feliz. Então, eu depositei isso, né, o meu bem-estar nele. E, às vezes, o ato de se culpar por tudo, né, uma autocrítica assim, muito elevada, também te faz esquecer de quem você é, do que qual é o propósito real, né, de ser mulher, de ser esposa, né, de ser mãe, de ser filha. Você acaba esquecendo, né, e deixando-se em segundo plano, né, não se priorizando. Por quê? Por causa da culpa mesmo. Ah, mas agora eu sou mãe, a criança não pediu para nascer, né? Não pediu para vir ao mundo, então eu sou responsável por ele, tem que ficar todo feliz, tem que ficar confortável, tem que ter tudo que eu não tinha. E aí você vai gerando, né, essas coisas, né? E às vezes você se sente, a dependência emocional, ela te oprime e te faz também se sentir envergonhado ou inferior, porque a sua estima cai, né? Você gera uma baixa estima e aí você se contenta com poucas coisas, né? Às vezes até com migalhas e não se sente bem. Você reprime as emoções. Nessa repressão das emoções, é o que estava acontecendo comigo e podia ter gerado coisas piores, né? Ai, Senhor, hoje está demais. A segunda-feira começou nas ligações, nas mensagens entrando tudo uma atrás da outra, mas vai dar certo. E Laís, o que eu mais fazia era reprimir as minhas emoções. Eu achava que eu não podia transparecer fraqueza, eu não podia transparecer nenhuma fragilidade, nem choro. Ninguém poderia me ver chorando, ninguém poderia me ver triste, ninguém poderia me ver frágil. E isso é a repressão, isso é uma causa, né, de sermos dependentes emocionais. Isso gera muitas doenças emocionais em nós também, além dessa dependência emocional. Então, fala para ele, só um minutinho. Fala para ele que a mamãe tá na live. Tá. E eu fui reconhecendo isso, mas apenas em Deus. Eu reconheci que o que Deus poderia fazer em mim através da entrega total do controle da minha vida, né? Do controle da vida do meu filho, do controle da vida do meu casamento, do meu esposo nas mãos dele. E quando eu entreguei mesmo, de verdade, né? Meu filho, meu marido, a minha vida nas mãos de Deus, mas isso não foi aceitar Jesus de todo Salvador, não, de todo Senhor e Salvador, não é isso. Eu já era uma pessoa cristã, já tinha Deus como propósito, né, para eu seguir, mas realmente eu tive uma cegueira quanto à minha vida como mulher, como filha, como mãe, como esposa, como alguém que priorizava, né? Porque a dependência emocional me cegou e eu só consegui enxergar, né? Enxergar que eu precisava do outro para satisfazer, ou que as regras que eu colocava no papel, que essas regras tinham que ser todas seguidas para que eu me sentisse bem. E não era assim. E isso me fez, por um tempo, venerar o meu primogênito e viver em função dele. Eu esqueci completamente de mim. E quando eu identifiquei, foi orando a Deus. E numa entrega como se fosse assim, num filme daqueles de faroeste, sabe quando tá assim, o bandido e o mocinho, e o bandido, na verdade, chega, né, o xerife
pro mocinho, aponta a arma e fala bem assim, ou você se rende, né? Ou eu atiro em você e acaba a vida. É lógico que Deus não vai apontar uma arma para você, mas que se você não entender que você precisa se render a Deus, você vai entrar em outras fases piores, né, da sua vida. É quando a gente vê que, assim, tô no fundo do poço, mas se você não levantar para poder sair dali, você ainda vai conseguir cavar um pouquinho mais fundo nesse poço que já está tão, tão difícil. Sim, e a gente compreende que essa dependência emocional pode gerar o fundo do poço. E foi onde eu entrei. Uhum. E onde Deus me resgatou. Então, o que eu quero dizer para que a gente consiga enxergar, a gente precisa de um autoconhecimento, né? Primeiro, eu preciso entender, poxa, por que eu estou assim? Por que isso está acontecendo? Isso é correto? Isso está me fazendo bem? Né? Porque quando você reprime todas essas emoções, quando você entende que a primeira coisa para você compreender que você não está bem é identificar o que está acontecendo naquele momento, né? Se não tiver ninguém que te oriente, que te guia, que pega na sua mão para caminhar corretamente, para que você tenha uma satisfação pessoal, para que você se encontre novamente como mulher, você tem o Espírito Santo de Deus. E para mim foi tudo que eu precisava do Espírito Santo de Deus para me mostrar que eu precisava me encontrar novamente como mulher e colocar a minha expectativa toda em Deus. Nada relacionado ao meu esposo, nada relacionado ao meu filho, mas que a minha expectativa tinha que ficar em Deus. E quando eu me abri para que o Espírito Santo me mostrasse que através dessa dependência emocional havia aberto assim buracos em mim, né? Na minha mente, na minha alma, nas minhas emoções, no meu coração. Tinha buracos enormes. E esses buracos estavam me fazendo esvaziar de mim mesma. E eu já não estava sabendo nem o caminho que eu precisava seguir. Né? Eu formada em fisioterapia. Você se perdeu de você, né? Me perdi. Eu não estava conseguindo me encontrar por causa da dependência emocional. E eu estava me afundando na depressão. Na depressão por quê? Porque você vivia chorando? Não. Mas porque eu não sabia mais qual era o meu propósito. Meu propósito é viver uma vida dependente da outra pessoa. Então, o que eu gerei no meu filho nesse primeiro ano, né? E nessa primeira fase, eu falo nos primeiros passos dele, né? Até os 3, 4 anos. Eu gerei uma fragilidade, ele só conseguia abrir uma latinha, né? Se eu tivesse por perto, ele não ia até a geladeira, ele não sabia o que comer, ele, sabe? E foi gerando isso. Quando ele entrou para a escola... E dói demais, né, Grace? Quando a gente se dá conta, quando você se dá conta disso e vê... a situação por si já é muito difícil, mas quando você percebe que o gatilho, quem gerou aquilo, né, foi a sua insegurança, né? Vou abrir um parênteses aqui rapidinho só para comentar sobre isso, porque isso que a Grace está falando eu também já vivi. A Manu, que é a minha mais velha, né? Ô, Jesus, cuida dos filhos mais velhos. Cuida dos filhos mais velhos. A Manu, quando eu engravidei dela, meu primeiro ultrassom, o médico falou que tinha assim, uma altíssima chance de ser uma criança com alguma malformação genética. Então, o primeiro ultrassom, aquele que você vai assim, vou ver o neném, né? Foi assim. E aí me passou uns exames, o mundo caiu ali naquele momento, porque eu tinha muito medo de não ser a mãe necessária para o desafio, né, que ela poderia ter. Eu não ser a mãe, a melhor mãe, né, a melhor pessoa para ajudar ela nos desafios que ela ia ter. Por conta desse primeiro ultrassom, Grace, eu vivi a gestação inteira e o primeiro ano inteiro na expectativa do mal. Assim, alguma coisa ruim vai acontecer.
Quando veio o exame, falou que ela não tinha nada, mas aí falou, não, vamos ver outros exames. Os médicos às vezes trazem isso, né? Quando não diagnostica alguma coisa ali precisamente, não, temos que fazer mais exames para poder investigar. E aí foi assim. 1 ano e 9 meses, um pouquinho mais de 1 ano e 9 meses, nessa expectativa de em algum momento eu vou descobrir algo ruim para o qual eu não estou preparada. E aí, por conta disso, eu cercava ela. Não deixava fazer as coisas. Era tudo ali meu nenenzinho, meu amorzinho na mão, sabe? E aí ela não atingia aqueles marcos, né? Aqueles marcos de desenvolvimento das crianças, ela não atingia. A primeira percepção depois que ela nasceu era essa, né? Tem alguma questão com a Manu, porque ela não atinge, é muito lenta, né? E eu ficava assim, meu Deus, em algum momento eu vou descobrir alguma coisa. Aí, assim, tá, não era síndrome de Down, era um problema no coração. Não era um problema no coração, era um problema de gastrite. Não era gastrite, é um problema, era autismo. Tudo a gente investigou. E eu me lembro que caiu a ficha pra mim o dia que eu fui Ai, gente, me fugiu o nome. Como que é o nome do médico que cuida dos nossos ossos? Ortopedista. Mentira, olha só. Fui levar no ortopedista, que ela tinha a perninha um pouco torta, e fui falar assim com ele, né, que essa menina não tá andando, né? Já estimulei, já fiz de tudo, e essa menina não tá andando, ela não solta. Ela fica segurando e não vai, ela já sabe, não vai. E aí, tinha a perninha torta, né? O médico falou assim, deixa eu ver essa menina se movimentando. E ele foi, eu fiquei com tanta vergonha nesse dia, gente, eu não esqueço. Ele foi, fez ali uns exercícios com ela, umas coisas, e no final ele pegou e falou assim, sua filha tem um problema. Aí eu, ai meu Deus, agora eu vou saber qual que é o problema. Aí ele falou assim, o problema dela se chama a mãe, que não solta, que não deixa ela explorar, que não deixa ela fazer. Você tá com tanto medo de alguma coisa acontecer com a sua filha, que você não deixa ela explorar. Desse jeito ela não vai andar nunca. Solta essa menina que eu dou 24 horas para ela andar. Grace, eu fiquei com tanta vergonha, mas foi exatamente do jeito que ele falou, sabe? Eu dei espaço, mas foi difícil para mim dar esse espaço. Falei, olha, vou deixar, porque para mim, assim, vai cair, vai machucar. Porque sempre eu tava na expectativa de alguma coisa ruim acontecer com ela em tudo que ela ia fazer, né? Desde coisas, assim, complexas até coisas simples. Então, esse afastamento, né, de 24 horas aí, foi muito difícil para mim. E quando eu vi, eu fiquei com mais vergonha ainda, porque foi do jeitinho que ele falou. 24 horas a menina tava andando. Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo e com a vida da minha filha? E aí foi assim, uma série de coisas, tô contando uma, né, que vem dessa nossa insegurança, as nossas coisas mal resolvidas internamente, nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso espírito, elas chegam na vida dos nossos filhos. Então, mãe que tá doente emocionalmente, na mente, nos pensamentos, em tudo, vai gerar filhos doentes. Mães felizes, saudáveis, vão gerar filhos saudáveis. Isso também aprendi com Deus, porque não tem como dar manga em pé de laranja. É conforme a espécie, né, Grace? É verdade, é verdade. É isso mesmo. Isso é o que aconteceu comigo. E eu não falo só como mãe, né? Eu falo como mulher. Se a gente não colocar as nossas expectativas, primeiro a gente se resolve. Primeiro, isso é libertador. Isso é como se você jogasse todos os sacos, todos os fardos que tivessem aqui nos seus ombros ao chão. E não dependesse de resposta, não dependesse de situações, não dependesse de questões favoráveis a você, não dependesse de sorrisos, não dependesse de nada, nem de saúde, nem de nada que tivesse fora de você, mas que tivesse dentro. As pessoas que não são cristãs vão achar que é força de si mesmo, né? Mas é a força que Deus nos dá para vencer a nós mesmos e entregar tudo, entregar completamente a Ele, né? Falar assim, levantar as mãos como lá no Faroeste, falar assim, eu me rendo agora
E você pode, né? Eu caio de joelho e me rendo agora e eu entrego todo o meu pensamento, todo o meu olhar, todas as minhas expectativas, tudo aqui eu entrego nas tuas mãos. Você pode fazer o que o Senhor quiser de mim, que eu entrego agora completamente. E agora eu vou entregar o filho, vou entregar o marido, vou entregar a mim mesma e deixar com que o Senhor faça, confiar de que nas tuas mãos é bem melhor que nas minhas mãos. Eu não tenho controle nem do que eu vou fazer amanhã, né? Porque a palavra de Deus, quando a gente entrega, a gente fala assim, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Eu não tenho controle de nada. Mesmo quando meu filho caía e eu não estava perto, eu falava assim, é porque eu não estava perto. E quando eu estava perto, Deus permitia que ele caísse, ralasse o joelho, e o Espírito Santo falava comigo. Mesmo você estando perto, você não tem o domínio, você não tem o controle da situação. Então é melhor você ficar nas minhas mãos, porque eu coloco os anjos dele ao redor, os meus anjos ao redor. Você vai conseguir. Ah, agora foi você. Hoje minha mãe que entrou aí, a pastora Silvana, ela enviou uma música, né, para mim, fala sobre o nosso trabalho. Qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é descansar no Senhor. Se a gente não consegue descansar em Deus, nós não vamos conseguir sobreviver. E não é sobreviver que nós precisamos viver. Viver em paz, viver em alegria, viver em gozo, fazer com que os frutos do Espírito Santo estejam em nós e através de nós. Amor, a bondade, né? A força, o equilíbrio, a benignidade. Todos esses frutos do Espírito Santo estejam brilhando, estejam em nós. Mas nós precisamos fazer com que as expectativas que a gente gera no outro, em coisas, em pessoas. Ah, mas se eu tiver uma casa, eu vou ficar bem. Ah, mas se eu receber esse tal dinheiro, eu vou ficar bem. Ah, mas se as coisas andarem muito bem, eu vou ficar bem. Não. Independente de coisas, de pessoas, eu vou estar bem porque eu decido estar bem. Eu decido confiar no futuro nas mãos daquele que tudo sabe do futuro. E se mesmo se a doença se o mal vier, se a tempestade vier, não tem problema, eu continuo bem. Porque as minhas expectativas não estão em coisas, nem em pessoas, nem em situações. A minha expectativa está em Deus, e Ele tudo fez, Ele que me criou. Eu posso ter certeza de que o melhor Ele tem para mim. A palavra do Senhor, e desde pequena, eu sempre falo e repito para os meus filhos que eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar, né? E o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar Deus no centro, priorizar a Deus e confiar. A dificuldade que nós temos é confiar de que todas as coisas, Ele cuida para nós, né? Então, primeiro buscar a Deus e o reino dele em primeiro lugar. E eu preciso depositar a minha confiança completa em Deus. E quando eu identifiquei que eu realmente era dependente emocional de filho, de marido, de circunstâncias, eu entreguei para Deus a minha vida. E foi libertador. E eu quero dizer que nós precisamos fazer assim. Nós precisamos estar completas, mas em Deus. A nossa expectativa tem que estar em Deus. E eu preciso pedir para que o Espírito Santo me faça entender quais são essas áreas mais vulneráveis da minha vida. E para onde eu estou indo com isso, com essas cargas, com esses pesos. E quando a gente identifica que a gente ou precisa de uma ajuda externa, de um psicólogo, de um terapeuta, né, de uma técnica em si, que a gente precisa, em primeiro lugar, buscar a Deus e falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu às vezes não tenho nem a mim mesma, mas eu não tenho ninguém aqui por perto, mas eu tenho o Senhor. E eu deposito em Ti a minha confiança, a minha esperança, e me ajuda a identificar tudo que eu preciso para me libertar da opressão, da dependência emocional. Porque aí, o que o Espírito Santo faz? Ele vem me curando
de dentro para fora, de fora para dentro. E nós vamos nos desvencilhando do nosso passado, na nossa dependência, das Uhum. próprias mazelas, e ele vai nos ajudando a identificar o que nós precisamos. O que nós precisamos é apenas dele. A nossa satisfação é Deus. Tudo que nós precisamos nessa vida é da companhia do Espírito Santo, dele segurando bem firme nas nossas mãos e guiando os nossos passos, para que a gente consiga vencer a nós mesmos e entregarmos tudo a Deus, né? E quando a gente identifica isso, a gente consegue viver novamente. A gente consegue entender que se eu me cuidar, se eu estiver bem, o outro também fica bem, né? Como se Uhum. efeito dominó. Eu estou aqui cuidando de mim, e se eu cuidar de mim, eu consigo cuidar da outra pessoa. A expectativa que eu tenho na outra pessoa não será a mesma. Então, Uhum. a situação toda vai mudar. E as pessoas vão ver isso e vão se identificar e vão querer também aquilo que você tem. Poxa, por que aquela Uhum. pessoa tem aquela autoridade toda? Por que aquela pessoa não se definha com aquela situação? Está tudo de cabeça para baixo, mas aquela pessoa ainda está de pé. Por quê? Uhum. Porque a expectativa não está na coisa, não está em pessoas, não está nas situações. A expectativa está em Deus, né? E é dele que vem a nossa satisfação, é dele que vem a nossa alegria. É aqui de dentro para fora, né? E aí eu convido vocês também a fazer assim, porque eu consegui, né, me libertar disso. E eu vejo que meu filho hoje, né, ele está com 10 anos, eu vejo várias coisas desse primeiro momento que eu gerei nele, essas dificuldades, mas como eu já identifiquei, eu passo, olha, isso foi eu que criei em você, e isso não é verdade, isso é uma Uhum. coisa que você precisa lutar contra isso, e eu vou te ajudar, né? Uhum. Não é uma E quando a gente fala do outro, e esse outro é a nossa família, né, Grace? Eu tenho muita dificuldade de olhar para os meus filhos e para o meu marido e entender neles assim, o outro. Porque a nossa família é tão a gente, né? A nossa família é tão nossa. Então, uma coisa importante da gente entender também é que quando eu olho para mim, você usou uma expressão que eu gostei bastante no começo aqui, que é reconhecer essas emoções, né? Sentir o que você está sentindo, olhar para você e sentir o que você está sentindo. Quando eu faço esse exercício de olhar para mim, eu vou ter que fechar os olhos um pouco para esse controle todo, né? Para esse dar conta de um monte de coisa. Quando eu olho para mim e cuido de mim, eu tô cuidando da minha família. Sim. Eu tô cuidando dos meus filhos, porque se em um momento eles são o outro, num outro momento eles são também muito eu. Né? Porque às vezes a gente fala assim, o outro, na minha cabeça, assim, o outro, sei lá, o vizinho, né, o tio, o primo, o amigo. Parece que o outro não é muito a nossa família, porque é muita gente, né? São os nossos filhos, o parceiro com quem a gente divide a nossa vida. Então, olhar para mim e cuidar de mim é cuidar deles também. Esse é um ponto. E outro ponto, uma pergunta que eu queria fazer para você, Grace. O que você acha que teria acontecido se esse ciclo não tivesse sido interrompido na sua vida? O que teria acontecido ainda na vida dos seus filhos, ou com você mesma, ou no seu relacionamento? Bom, o que eu acho é que eu não estaria na posição que eu estou hoje, né? De uma paz, de uma alegria e de um entendimento que eu sou preciosa, eu sou amada, eu sou uma mulher que preciso ter algumas prioridades, não só para que porque eu sou uma egoísta, né? Porque Uhum. estou me vendo, não, eu estou vendo as outras pessoas. Eu acho que aconteceria que eu não estaria bem. Eu acho que
eu estaria sobrevivendo e não vivendo. Eu já teria me esquecido como mulher, eu já teria me esquecido como mãe, e as pessoas já não se sentiriam bem ao meu lado. Eu acho que se esse ciclo não tivesse quebrado, o pior é que você se priorizando, você dando atenção a você mesma, você atrai as pessoas. Você passa o amor, você passa a empatia, né? Você passa a lealdade, a verdade para as outras pessoas, né? Porque a gente sempre entrega o que a gente tem. Então, o que eu estaria entregando era um controle exagerado da situação, e isso iria gerar em mim somente uma sobrevivência e nos outros uma codependência, né? Talvez. E a gente Muito continua duro isso, né? isso. Uma coisa que eu aprendi outro dia, a esse respeito, achei tão lindo, não esqueci mais. Sobre essa questão de gente se olhar, né? Se ver amada, né? Pelo pai também, né? Ver que você tem muitas coisas incríveis para agradecer, para reconhecer, para se cuidar e se amar também. Isso é até bíblico também, né? Não é, Grace? Que o Senhor nos ensinou a amar a Ele e amar o próximo, o outro, como a gente se ama, Verdade. né? Se eu não me amo, não me cuido, né? Não sinto o que estou sentindo, não me acolho, não me vejo, eu não vou refletir isso na vida da outra pessoa, né? E muitas vezes a gente se sente egoísta. É isso que você comentou agora, quando a gente olha pra gente. Eu aprendi algo especial, que egoísmo não é quando você olha pra você. Não é cuidar de você, não é egoísmo. Egoísmo é quando eu olho só pra mim, que é uma coisa muito difícil de acontecer com uma mãe, né? Com uma esposa, né? Com uma pessoa que tem tantas coisas pra lidar. Às vezes acontece o contrário. A gente olha muito pro outro, e esse outro, às vezes, é a nossa casa, a nossa família, a gente olha pra eles, a gente faz tudo, a gente doa tudo, e às vezes a gente se esquece. E aí é o outro extremo, né? Eu não vou nem olhar só pro outro, assim como eu não posso olhar só pra mim. É um balanceamento aí desses dois extremos que vão nos ajudar a ter uma vida mais saudável emocionalmente, espiritualmente, na nossa mente também, nos nossos pensamentos, né? É verdade. E quando você deixa o outro, né, do jeitinho que Deus o fez, porque eu costumo falar, Laís, que Deus fez uma forminha para cada pessoa, né? Então, cada um é único. Meu marido é único, eu sou única, meu filho é único, minha filha é única. E eles têm características que Deus colocou neles, daquele jeito. Então, para que eu querer meu marido da minha forma? Para que eu querer que minha filha seja da minha maneira, o meu filho da minha maneira, né? E para que eu preciso colocar que todos sigam aquelas regras? Nós precisamos aceitar o outro como Deus fez. É lógico que nós, mães, nós precisamos moldar isso, né? Nós precisamos ter a sabedoria divina para que a gente consiga moldar. Mas como que a gente vai conseguir moldar se a gente quer controlar? A gente é tão dependente emocional do outro que se o outro não tiver fazendo tudo o que a gente imagina, né, ser certo, da nossa cabeça ser certo, a gente não consegue deixar com que o outro tenha uma caminhada, né, para o qual Deus tem um propósito para cada vida. Própria, né? Própria. Então, o que eu falo é que a gente precisa primeiro identificar, né, quais são os pontos que a gente tem de melhoria, quais são os pontos que a gente precisa, quais são as áreas vulneráveis da nossa vida, e se a gente está dando ou não ênfase para que essa dependência emocional preencha completamente. Nós precisamos ser apenas dependentes de Deus, e Ele vai nos orientar, e Ele vai nos ajudar a retirar todos os fardos, a retirar todo o peso, e fazer com que você se veja como pessoa preciosa,
né? Que você é amada, preciosa e que você também tem uma estrada para trilhar. Você precisa Uhum. cuidar do que Deus colocou nas suas mãos para cuidar, com responsabilidade, com autoridade espiritual, sim, mas que você também precisa se cuidar para que os outros ao seu redor se sintam especiais e se sintam amados e se sintam preciosos também. Que incrível, Grace. Gente, olha aqui meu caderninho, ó. Uau! Não sei se vocês aí fizeram o caderninho de vocês. Eu fiz o meu aqui, ó. Grace, 5 minutinhos para a gente encerrar. Eu quero finalizar com o texto aqui que eu fiquei devendo a referência e te deixar finalizar também, tá? Ó, Provérbios 16, tá escrito assim, verso 1. O homem mortal faz planos elaborados para a vida, igual a Grace fez lá, tudo certinho, né, Grace? Sim. Mas é Deus quem tem a última palavra. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas o que é realmente bom, só Deus pode avaliar. Entregue a Deus o comando do seu trabalho e o que você planejou vai dar certo. Então, dá certo quando a gente coloca nas mãos certas, né, Grace? A gente não tem realmente o controle de tudo. Eu quero te agradecer demais por ter compartilhado essa experiência tão preciosa, tão rica aqui com a gente. Você comentou de técnica, sabe? Técnica é importante, é valiosa sim, mas experiência de vida, transformação pessoal que vem ali da nossa realidade é tão incrível e tão poderoso quanto ou até mais, né? Isso é a essência real, está nisso aí. Então, eu quero te agradecer assim, de todo o coração por ter cedido aí o seu tempo para poder vir falar com as mamães que me acompanham aqui, viu? Eu que agradeço, Laís. Obrigada a todas as minhas amigas aí, minhas irmãs, minha mãe que entrou. E quero fazer um desafio para vocês, né? Não coloquem as suas expectativas em nada, nem nesse mundo que está um caos, né? Nem em pessoas que estão ao seu lado e nem em você mesma. Coloque apenas expectativas em Deus, que não falha, que não erra e que tem o controle de tudo, do passado, do presente e do futuro. Peça, né, ao Espírito Santo para ser seu amigo íntimo, porque ele preenche todos os buracos da sua mente, da sua alma, do seu coração. E você vai entender que a satisfação, que o gozo, que o prazer, que a alegria você tem, mas apenas em Deus. Então, entregue tudo para Deus, entregue o controle da sua vida, se renda hoje a Deus. E Ele vai te ajudar a se encontrar, a encontrar o equilíbrio, né? E não ficar uma equilibrista, como o livro da nossa amiga, né? Equilibrista. Então, aproveitar para agradecer também a pastora Ellen, da Prospera. Tô com saudade das reuniões da Prospera. Quero mandar um recado aqui para a pastora Ellen. Vai que ela tá vendo ou que alguém comenta com ela, né? Volta com as nossas reuniões, nem que seja online. Vai voltar. A gente quer se ver. Mas assim, eu conversei com ela, né? Comentei com ela, falei, olha, eu quero trazer a turminha da Prospera aqui para poder falar com as minhas mamães. E aí ela já falou de você e deu super certo. Eu nem voltei para contar para ela que tinha dado certo. Mas foi maravilhoso. Tá todo mundo comentando aqui, viu, Grace? Eu já conto aí para terminar, já tá finalizando, né? Eu já conto que a Prospera foi uma chave que Deus me deu para finalizar um ciclo, né, na minha vida muito bom, de ressuscitar, sabe? A cada momento Deus traz, né, uma chave para você. Então, a chave que você pegou aqui, né, nessa live, pega, abre essa porta, né, e segue avante. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não vamos retroceder. Isso aqui eu repito para elas constantemente. Então, continua avançando, tá? Tomou uma decisão hoje, continua avançando, independente da situação, independente do que acontecer, independente das lágrimas que rolarem, mas continua avançando. Deus vai te ajudar. Show. Meninas, esse foi o nosso conteúdo desta manhã, porque essa semana vai ser poderosa. À noite, 9 horas, a gente vai estar aqui de novo para falar sobre como você se
reencontrar na sua identidade depois da maternidade pode te ajudar a ser mais produtiva. Então, quero convidar quem está aqui para acompanhar a nossa live também do período da noite às 21 horas e segue aí no nosso aquecimento para a Semana da Reconstrução Materna, tá bom? Grace, obrigada. Quem ficou aqui também até agora, obrigada. Beijo no coração de todas. Deus abençoe. Limpece Oficial, tá bom, gente? @Limpece Isso aí. Um beijo, muito obrigada, gente. Beijo, tchau.